Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre potencial da membrana neuronal. Como que acontece a excitação da membrana do neurônio para que o impulso elétrico seja conduzido, para que a informação nervosa seja conduzida de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma célula muscular ou glândula. As células neuronais, como também outros tipos de células, elas podem sofrer alteração no seu potencial de membrana a depender do estímulo. Geralmente, esses estímulos são do tipo químicos, chamados neurotransmissores, que vão alterar o potencial da membrana que está em repouso. Então, aqui nós temos um terminal axônico ou membrana pré-sináptica de um neurônio, está liberando uma sinalização para outro neurônio, que é a membrana de outro neurônio. Essa membrana está em repouso. Quando esse sinal químico se liga a receptores específicos aqui na membrana pós-sináptica, no caso do neurônio que está em repouso, ele vai alterar o potencial dessa membrana. E essa alteração faz com que essa membrana saia do repouso. Ou excitando essa membrana, tornando essa membrana cada vez mais positiva, ou hiperpolarizando, tornando essa membrana cada vez mais negativa. Isso vai depender do tipo de sinal químico. Se for um neurotransmissor do tipo excitatório, ele vai abrir canais de sódio na membrana pós-sináptica, fazendo com que essa membrana fique mais positiva. Se for um sinal do tipo inibitório, se for um neurotransmissor do tipo inibitório, podem se abrir canais de cloro ou de potássio, fazendo com que essa membrana fique mais negativa. Esse gráfico ele ilustra como que acontece a mudança do potencial de membrana de um neurônio. O neurônio ele tem esses três tipos de potenciais de membrana. Nós temos o potencial de membrana em repouso, que é quando eu tenho cargas elétricas negativas no interior das células e positivas no exterior. Isso se dá principalmente por conta da maior concentração de sódio fora da célula e maior concentração de potássio dentro, e por conta de ânions fixos negativos no meio intracelular, eu tenho que a membrana no interior da célula ela tem uma carga elétrica negativa. Nesse exemplo, nosso neurônio ele tem lá um potencial de membrana em repouso em torno de menos 65. Potencial de membrana em repouso. O neurônio também tem os chamados potenciais graduados. Os potenciais graduados são dados por aqueles estímulos químicos que a gente falou. Então, quando a membrana neuronal recebe um estímulo químico, esse potencial de membrana ele vai ser alterado. Se esse estímulo for do tipo excitatório, eu tenho um potencial graduado pós-sináptico excitatório. Isso quer dizer que esse estímulo químico vai abrir canais de sódio na membrana desse neurônio, fazendo com que ela saia do repouso, tornando-se menos negativa. Então, aqui nós temos um potencial graduado. Se esse potencial graduado, se esse estímulo for suficiente para atingir um limiar, aqui em torno de menos 55, aí eu tenho um potencial de ação. Se o potencial graduado for do tipo inibitório, ou seja, se um sinal químico, se o neurotransmissor abrir canais de cloro ou potássio na membrana pós-sináptica, essa membrana vai se tornar ainda mais negativa. Quando essa membrana se torna mais negativa, a gente tem um potencial graduado do tipo inibitório. Potencial graduado pós-sináptico inibitório. Nesse caso do potencial graduado pós-sináptico inibitório, eu não tenho
isso nunca vai gerar um potencial de ação. A membrana vai hiperpolarizar e depois vai voltar para o repouso. O potencial de ação ele só acontece quando os estímulos recebidos pelo neurônio, pela membrana pós-sináptica, são suficientes para abrir canais de sódio até que a membrana saia aqui de menos 65 para em torno de menos 55 de voltagem. Se isso acontecer, se a chegada, se esse estímulo atingir esse limiar, aí sim eu tenho um potencial de ação. Lembrando que, se o potencial de ação acontece, ele vai seguir ao longo de todo o neurônio até o terminal axônico. Ok? É a lei do tudo ou nada. Ou eu tenho potencial de ação, ou eu não tenho. Isso vai depender do estímulo inicial dado pelos neurotransmissores. Se esse estímulo for suficiente para atingir o limiar, canais voltagem dependentes presentes nessa membrana se abrem, canais para sódio, e acontece um influxo de sódio dentro da célula que faz com que ela saia de uma polaridade negativa e torne-se positiva. Então, aqui, ó, essa imagem mostra os tipos de potenciais graduados que a gente falou. Então, esse neurônio ele está recebendo neurotransmissores que abrem canais de sódio dependentes de ligante. Quem é o ligante? Um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, quando se liga a receptores específicos aqui na membrana pós-sináptica, os canais de sódio dependentes de ligante se abrem, começam a entrar na célula neuronal. Isso faz com que a célula despolarize e ela se torna menos negativa. Vejam que nesse caso, esse potencial graduado não foi suficiente para atingir o limiar da membrana. Não atingindo o limiar da membrana, eu não tenho potencial de ação. Nesse caso, ela voltou para o repouso. Então, vejam que o potencial pós-sináptico excitatório, ele pode ou não gerar um potencial de ação. Isso depende da intensidade desse estímulo. Se esse estímulo for suficiente para atingir o limiar, eu gero um potencial de ação. Se não for suficiente, a membrana volta para o repouso. Nesse caso, o neurotransmissor que está estimulando essa membrana pós-sináptica é um neurotransmissor que se liga de forma específica, né, em canais dependentes de ligante aqui na membrana, mas abre canais de cloro. O cloro tem carga elétrica negativa, quando ele começa a entrar na membrana da célula neuronal, ele torna a célula ainda mais negativa. Então, ele hiperpolariza a membrana da célula neuronal. Nesse caso, essa célula não vai gerar um potencial de ação. Ela hiperpolariza e depois volta para o repouso. Toda a membrana celular, a tendência dela natural é que ela sempre volte para o repouso. O potencial, ele pode ser alterado por conta de um estímulo, mas rapidamente ela volta para o repouso. Então, aqui mais uma vez, eu tenho no gráfico o potencial de membrana do neurônio e aqui o tempo em milissegundos de condução desse potencial. Vejam que esse neurônio, nesse caso, ele estava aqui em repouso, recebeu um estímulo, um potencial graduado do tipo excitatório, que abriu canais de sódio na membrana. Mas esse potencial do tipo excitatório, mais uma vez, não foi suficiente para atingir o limiar. Se não atingir o limiar, eu não tenho potencial de ação, essa membrana volta para o repouso. Nesse caso, eu tenho um estímulo do tipo inibitório, abrindo canais de cloro ou de potássio na membrana pós-sináptica, na membrana desse neurônio, e isso faz com que a membrana da célula se torne ainda mais negativa, ela fique hiperpolarizada. Isso aqui nunca vai gerar um potencial de ação e logo a membrana volta para o repouso. Então, mais uma vez, o potencial excitatório pós-sináptico, ele pode ou não gerar um potencial de ação, isso vai depender do estímulo. Se o estímulo for suficiente para atingir o limiar, uma vez que esse estímulo atinge o limiar,
outros canais para sódio agora, voltagem dependente, se abre e aí sim eu tenho um influxo de sódio dentro da célula, gerando um impulso elétrico, gerando um potencial de ação. Já o potencial pós-sináptico e inibitório, ele nunca vai gerar um potencial de ação, porque o estímulo ele está hiperpolarizando a membrana. Então, só para vocês relembrarem lá da bioquímica e biofísica, lembram que nós temos canais nas membranas do tipo escape, ou seja, aqueles canais que estão sempre abertos, tanto para sódio como para potássio. Tem aqueles canais que são voltagem dependentes, tanto para sódio quanto para potássio. E tem também aqui na imagem não mostra os canais que são dependentes de ligante. Então, quando o neurônio ele recebe uma sinapse química, o neurotransmissor ele vai se ligar aos canais dependentes de ligante. Uma vez que o neurotransmissor se ligou, se ele for do tipo excitatório, ele vai abrir esses canais dependentes de ligante para sódio. Sódio começa a entrar na célula, tornando-a mais positiva. Se atingir o limiar, esse limiar é importante para abrir os canais de sódio voltagem dependente. Quando esses canais de sódio voltagem dependente se abrem, eu tenho um influxo intenso de sódio na célula e assim um potencial de ação que vai ser conduzido ao longo do axônio do neurônio até o seu terminal axônico, para que ele possa fazer comunicação com outro neurônio ou com uma célula muscular ou glândula. Para que a célula volte para o repouso, a bomba de sódio e potássio ATPase vai fazendo esse controle, jogando 3 sódio para fora e 2 potássios para dentro, além de haver também a abertura de canais de potássio voltagem dependentes, que quando se abrem fazem com que muito potássio saia da célula, tornando-a cada vez mais negativa até que a membrana volte para sua voltagem de repouso. Então, vamos ver como que acontece um potencial de ação na membrana neuronal com condução do impulso elétrico. Então, aqui em azul eu tenho a minha membrana em repouso. Essa membrana recebeu uma sinapse, um estímulo químico, que abriu canais de sódio dependentes de ligante. Esses canais, quando se abriram, fizeram com que a membrana da célula ficasse um pouco menos negativa, por conta da entrada de carga positiva relacionada à entrada de sódio. Esse é um potencial graduado, então, do tipo excitatório. Esse potencial graduado foi suficiente, esse estímulo foi suficiente para atingir o limiar da membrana da célula neuronal. Atingindo o limiar, aí agora eu tenho a abertura dos canais de sódio voltagem dependente. Quando esses canais se abrem, eles são muitos na membrana, eu tenho um influxo intenso de sódio na membrana da célula neuronal, acontecendo uma despolarização, tornando a carga elétrica da membrana positiva. Quando esse estímulo chega num pico, eu tenho o fechamento desses canais de sódio, voltagem dependente, e a abertura de canais de potássio, voltagem dependente. Esse potássio começa a sair da célula, né? Então, carga positiva saindo da célula, e aí a membrana ela volta a repolarizar. Então, vai acontecendo repolarização. Esses canais de potássio demoram de fechar, os canais de potássio voltagem dependente. Então, eu tenho uma saída um pouco maior de potássio na célula, tornando um pouco hiperpolarizada, mas logo a bomba de sódio e potássio, a ATPase, restabelece essa carga elétrica e a membrana volta para o repouso. Então, aqui mais uma vez, aqui eu tenho a voltagem do potencial de membrana em repouso do neurônio. Esse neurônio está recebendo um estímulo químico,
né, um neurotransmissor do tipo excitatório. Esse neurotransmissor ele vai se ligar a receptores específicos na membrana da célula, que vão abrir canais de sódio dependente de ligante. Quando esse estímulo ele não é suficiente para atingir o limiar, eu tenho estímulos chamados sublimiares, ou seja, aqueles estímulos que não foram suficientes para gerar um potencial de ação. Mas quando esse estímulo abre canais de sódio, com entrada de sódio suficiente para despolarizar a membrana até atingir o limiar, que nesse caso aqui é em torno de menos 55, aí sim eu tenho a abertura de muitos canais de sódio, voltagem dependente, acontecendo um influxo de sódio dentro da célula, despolarizando-a, fazendo com que a voltagem da célula passe a ser positiva. Quando essa despolarização chega num pico, eu tenho o fechamento dos canais de sódio e a abertura de canais de potássio, voltagem dependentes. Potássio começa a sair da célula, fazendo com que a membrana da célula repolarize, até ela voltar para o repouso. Como esses canais de potássio demoram a se fechar, a gente tem uma hiperpolarização da membrana momentânea, mas logo ela restabelece e volta para o repouso, tanto pelo fechamento desses canais de voltagem dependente de potássio, quanto pela ação da bomba de sódio potássio ATPase, que está jogando 3 sódios para fora da célula e trazendo 2 potássios, ok? Esse gráfico mostra exatamente quanto que vai acontecendo a abertura e fechamento dos canais de sódio e potássio, ok? Então, aqui eu tenho canais de sódio se abrindo, após o limiar, antes do limiar são canais de sódio dependentes de ligante, que vão ser estimulados pelo neurotransmissor. Atingir o limiar, eu tenho abertura de canais de sódio voltagem dependente. Atingir o pico de despolarização, os canais de sódio vão se fechar e os canais de potássio voltagem dependente se abrem, a membrana repolariza, depois esses canais se fecham e ela volta para o repouso. Ainda podemos dizer que uma célula neuronal ela pode apresentar o período refratário absoluto e o período refratário relativo. O que isso quer dizer? Quando acontece um potencial de ação na membrana da célula neuronal, durante o período refratário absoluto, os canais dependentes de ligante presentes nessa membrana, eles não respondem a outro estímulo. Ou seja, mesmo acontecendo um potencial de ação nessa célula, ela está recebendo outros estímulos, outras sinapses. Só que quando esse potencial de ação, esse primeiro potencial de ação é gerado, mesmo que ela esteja recebendo outros estímulos, os canais dependentes de ligante não respondem a esse estímulo. Isso impede que aconteçam sobreposições de potencial de ação, de potenciais de ação. Então, o período refratário absoluto, ele garante que um segundo potencial de ação não será iniciado antes do término desse primeiro potencial, impedindo a sobreposição de potenciais de ação. Já o período refratário relativo, que é quando a membrana da célula já está repolarizando, chegando aqui próximo lá daquela voltagem limiar, nesse momento, a célula ela pode responder a estímulos, ou seja, antes de terminar esse potencial de ação, pode ser que aconteça outro durante esse período refratário relativo, quando a membrana já está repolarizando, já está próxima aqui de voltar para o repouso. Só que, para que aconteça outro potencial de ação no período refratário relativo, quando a membrana já está voltando para o repouso, esse estímulo precisa ser muito forte. Se não for forte o suficiente, eu não vou ter um potencial de ação começando antes que termine o primeiro. Um segundo potencial de ação começando antes que termine o primeiro. Ok? Então, no período refratário relativo, o potencial de membrana ele sofre repolarização, né, aproximando-se aqui da voltagem de membrana limiar, e
uma corrente despolarizante muito mais forte pode desviar o potencial de ação da membrana para o limiar, podendo gerar um novo potencial de ação antes que esse primeiro termine. Então, a gente já entendeu que um neurônio, ele faz sinapses com outros neurônios. Essas sinapses, né, essa comunicação se dá por estímulos químicos, que nada mais são do que os neurotransmissores. Esses neurotransmissores se ligam de forma específica a receptores aqui na membrana da célula neuronal, na membrana pós-sináptica, abrindo canais dependentes de ligante. Se esses neurotransmissores forem do tipo inibitórios, eu tenho uma hiperpolarização da membrana e eu não tenho potencial de ação. Mas se esses neurotransmissores forem do tipo excitatórios, eles vão abrir canais de sódio na membrana da célula do neurônio, fazendo com que a célula despolarize. Se esse estímulo for suficiente para despolarizar a membrana da célula até atingir o limiar, eu tenho, então, o disparo aqui na zona de gatilho do neurônio, entre o corpo celular e o início do axônio do neurônio. Uma vez disparou essa zona de gatilho, aí sim eu tenho a condução, a propagação do impulso nervoso ao longo de todo o axônio do neurônio até chegar no terminal axônico. Ok? Como que acontece a condução desse potencial de ação no axônio do neurônio após o disparo da zona de gatilho? Aqui eu tenho o exemplo de um neurônio não mielinizado. Vejam que, apesar de ser uma única célula, é como se esse axônio do neurônio ele fosse dividido em segmentos. E esse potencial de ação ele vai sendo conduzido segmento a segmento. Então, no segmento inicial, eu vou ter, por conta desse disparo da zona de gatilho, a abertura de canais de sódio e voltagem dependente. Quando esses canais se abrem, eu tenho a despolarização desse segmento, que antes era negativo, no interior passa a ser positivo, ok? Quando esse segmento despolariza, ele estimula o segmento seguinte a despolarizar também. E aí, esse segmento seguinte também vai ter seus canais de sódio dependentes de voltagem abertos e uma despolarização aqui. Enquanto o segmento seguinte está despolarizando, o anterior já está repolarizando. Tá? Então, os canais de sódio e voltagem dependentes já se fecharam, já está tendo abertura de canais de potássio, esse segmento já está repolarizando. E assim sucessivamente, o segmento que agora despolarizou vai estimular a despolarização do próximo até que esse potencial seja conduzido até os terminais axônicos, para estimular outro, para fazer sinapse, liberar estímulo químico para outro neurotransmissor, para outro neurônio ou para uma célula muscular ou glândula, ok? Como que acontece no neurônio mielinizado? O processo é igual, ok? Eu tenho da mesma forma um segmento inicial sendo despolarizado, que vai estimular o segmento seguinte e assim sucessivamente. A diferença é que essa despolarização de segmento a segmento só acontece nos nós de Ranvier. Então, eu só vou ter essa abertura e fechamento de canais de sódio e potássio nos nós de Ranvier. Por isso que se diz que a condução do impulso elétrico de um neurônio mielinizado é do tipo saltatória. Ela vai seguindo de nó a nó. E por isso que a condução ela acontece de forma muito mais rápida. A condução do impulso nervoso ao longo do axônio do neurônio, ele segue a lei do tudo ou nada. Ele tem esse efeito dominó, efeito cascata, ou seja,
Uma vez disparada a zona de gatilho, isso significa que o potencial de ação necessariamente ele vai ser conduzido ao longo de todo o axônio do neurônio, seja ele não mielinizado ou mielinizado. E aí vocês já sabem a diferença da condução do potencial de ação de um neurônio não mielinizado, ele segue ao longo de todo o axônio com abertura e fechamento de canais de sódio e potássio, né, segmento a segmento, até chegar no terminal axônico. E no neurônio mielinizado, essa abertura e fechamento de canais, né, essa despolarização e repolarização da membrana, vai acontecendo de nó de Ranvier a nó de Ranvier, até chegar no final, no terminal axônico, para que haja transmissão desse impulso para outro neurônio ou para uma célula muscular ou glândula. Ok, então a gente entendeu como que acontece a mudança do potencial de uma membrana para que o impulso elétrico seja conduzido ao longo do axônio do neurônio até esse terminal axônico. Agora a gente vai entender quais são os eventos necessários para que esse impulso seja transmitido para outro neurônio ou para uma célula muscular ou glândula, ok? Então, agora a gente vai falar propriamente da sinapse. Então, uma sinapse nada mais é do que a comunicação de um neurônio com o outro. Então, aqui a gente tem um local de comunicação de um neurônio com o outro. A transferência de sinais de um neurônio para outro, então, é denominada de transmissão sináptica. E a transmissão sináptica também ocorre entre neurônios motores, ou seja, neurônios que vão se comunicar com músculos. Neurônios motores somáticos vai transmitir uma informação para o músculo esquelético. Neurônios motores autônomos ou viscerais transmitirão uma informação para músculo liso, cardíaco ou glândulas, ok? Existem dois tipos de sinapses, sinapse elétrica, sinapse química, que é o que a gente está mais falando até aqui. Na sinapse elétrica, eu não tenho neurotransmissor envolvido, eu não tenho um agente químico envolvido. O potencial de ação está seguindo aqui por esse neurônio até esse terminal axônico, chegando aqui na membrana pré-sináptica. E esse neurônio, esse terminal axônico, ele se comunica com outro neurônio através de canais que são chamadas junções comunicantes. Então, o potencial elétrico, ele é transmitido diretamente da membrana pré-sináptica para a membrana pós-sináptica, sem haver a liberação de neurotransmissores, nem a abertura de canais aqui na membrana pós-sináptica. Esse tipo de sinapse, ele acontece com muito menor frequência no animal. As sinapses do tipo elétrico acontecem principalmente no feto, ainda no desenvolvimento embrionário, mas após o nascimento, a grande maioria das sinapses, esmagadora maioria é do tipo química. Sinapses elétricas acontecem na vida adulta, após o nascimento, principalmente lá na região de hipotálamo, para liberação de hormônios e tudo mais. Mas a grande maioria do tipo química, então a gente vai se ater bastante nesse tipo de sinapse aqui, ok? Onde eu tenho um potencial de ação chegando nesse terminal axônico, e esse potencial de ação vai estimular a fusão de vesículas contendo neurotransmissores, que são os mediadores químicos, aqui na membrana pré-sináptica, liberando esses neurotransmissores na fenda sináptica, que vão se ligar a receptores altamente específicos aqui, né, ligação do tipo chave-fechadura na membrana pós-sináptica, podendo excitar ou não essa membrana pós-sináptica, a depender do tipo de neurotransmissor. Então, vamos entender melhor como que acontece essa comunicação entre dois neurônios. Então, só para vocês se situarem aqui nas imagens, aqui eu tenho
um neurônio que já foi despolarizado e o potencial de ação seguiu ao longo do seu axônio até chegar ao terminal axônico. E aqui eu tenho a membrana do dendrito de outro neurônio, que vai se comunicar com esse, da mesma forma nessa imagem. Então, imagine que esse neurônio aqui, ele já teve um potencial do tipo excitatório, canais de sódio se abriram, a membrana desse neurônio despolarizou, né? Aconteceu o disparo lá na zona de gatilho e esse impulso elétrico foi conduzido até o terminal. Quando esse impulso elétrico chega aqui no terminal axônico, existem no terminal canais voltagem dependentes para cálcio. Esses canais estão fechadinhos quando a membrana está em repouso. Mas quando o potencial de ação chega aqui, mudando a carga elétrica dessa membrana, esses canais voltagem dependentes para cálcio se abrem. Cálcio está mais concentrado no meio extracelular, de forma espontânea, ele entra no terminal axônico. Quando o cálcio entra no terminal axônico, ele estimula as vesículas contendo neurotransmissores a se fundirem na membrana pré-sináptica, liberando os neurotransmissores por exocitose. Eu não vou detalhar o mecanismo de estímulo da fusão dessas vesículas, mas existem nas vesículas proteínas aqui na superfície e também existem outras proteínas aqui na membrana pré-sináptica. Quando o cálcio entra no terminal, ele estimula esses receptores da vesícula a se ligarem a receptores na membrana. Quando esses receptores da vesícula se ligam a receptores da membrana, acontece como se fosse uma ancoragem dessa vesícula, liberando seus neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Vejam que esses neurotransmissores se ligaram a receptores específicos aqui na membrana pós-sináptica e abriram canais para cloro. Nesse exemplo, esse neurotransmissor é a glicina. A glicina é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Na verdade, a glicina e o GABA são dois neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. Se eles abrem canais dependentes de ligante para cloro na membrana pré-sináptica, pós-sináptica, significa que essa membrana pós-sináptica vai hiperpolarizar. Então, ele vai gerar um potencial pós-sináptico inibitório, né? Um potencial graduado do tipo inibitório. Essa membrana hiperpolariza, logo, eu não tenho um potencial de ação sendo gerado. Ok? Já nesse exemplo, da mesma forma, chegou um potencial de ação aqui, abriu canais de cálcio voltagem dependente, cálcio entra no terminal axônico, estimula a fusão das vesículas contendo neurotransmissores na membrana pré-sináptica, com liberação dos neurotransmissores por exocitose. Nesse caso, o neurotransmissor liberado é a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor do tipo excitatório. Ela se liga de forma específica a receptores da membrana dependente de ligante. Quando ela se liga, acontece a abertura de canais para sódio. Sódio entra na membrana pós-sináptica, despolarizando essa membrana. Se esse estímulo for suficiente para atingir o limiar, eu tenho a geração de um potencial de ação nesse neurônio. A zona de gatilho dispara e o potencial de ação vai ser conduzido por ele até outro neurônio ou até uma célula muscular ou glândula. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal. Todo mundo aí no modo esperto, ligado no 220. Agora a gente vai entender como que acontece a comunicação de um neurônio motor somático com uma célula muscular esquelética. E como que essa célula muscular esquelética responde a esse estímulo, resultando numa contração muscular.
Então, agora falaremos sobre a sinapse neuromuscular ou junção neuromuscular. Antes de falar sobre a sinapse neuromuscular, é importante a gente relembrar lá da histologia que o músculo ele é formado por fibras musculares. Uma fibra muscular é formada por subunidades menores, contendo centenas de milhares de miofibrilas, como mostrado aqui na imagem. Essas miofibrilas são dispostas paralelamente ao longo do comprimento da fibra. Cada miofibrila ela vai conter uma série linear de sarcômeros, como mostrado aqui. O sarcômero é a unidade básica contrátil da fibra muscular. Então, aqui no sarcômero é que vai conter nas extremidades a linha Z, o disco Z, e as moléculas, as proteínas que são responsáveis pela contração muscular. Então, aqui nós temos a actina ancorada, ligada ao disco Z, e aqui a miosina. A actina ela desliza para o centro do sarcômero, realizando a contração muscular. Relembrado isso, vejam que aqui eu tenho um neurônio motor somático que está fazendo sinapse com uma fibra muscular esquelética. O potencial de ação, o impulso elétrico que chegar aqui no terminal axônico desse neurônio vai transmitir uma informação para a célula muscular e a partir dessa transmissão acontecerá uma contração muscular, ok? A condução do potencial de ação, nesse caso, sempre vai acontecer do neurônio para a fibra, nunca da fibra para o neurônio, ok? Então, vejam aqui que os terminais axônicos, eles se ligam aqui à fibra muscular, formando esses botões sinápticos, onde vai acontecer a transmissão do impulso elétrico, culminando na contração muscular. Então, vamos lá entender a sinapse neuromuscular esquelética. É importante saber que o único neurotransmissor liberado de um neurônio motor somático para uma fibra muscular é a acetilcolina. Sempre o neurotransmissor liberado de uma sinapse de um neurônio motor somático com o músculo esquelético é a acetilcolina, ok? A célula muscular esquelética, a fibra muscular esquelética, tem receptores específicos para a acetilcolina, que são chamados receptores nicotínicos. Esses receptores nicotínicos são do tipo ionotrópicos. O que isso quer dizer? Quando eles se ligam à acetilcolina, eles abrem canais diretamente aqui para sódio na membrana, ok? Então, uma vez que esse neurônio motor recebeu uma informação, um impulso elétrico, esse impulso elétrico vai chegar aqui no terminal axônico. Lembra que aqui no terminal axônico tem canais de cálcio dependentes de voltagem. Quando o potencial de ação chega, alcança esse terminal, esses canais se abrem, cálcio entra na terminal axônico, estimula a fusão das vesículas aqui contendo acetilcolina na membrana pré-sináptica com liberação desse neurotransmissor por exocitose. A acetilcolina vai se ligar a seus receptores específicos, os receptores nicotínicos. Uma vez ligadas a esses receptores, abrem-se canais para sódio. Sódio entra na membrana da célula muscular, da fibra muscular, despolarizando essa membrana. No caso da célula muscular esquelética, da fibra muscular esquelética, eu não tenho potencial graduado. Ou seja, sempre que houver um estímulo,
pelo neurotransmissor, necessariamente vai acontecer um potencial de ação. A intensidade desse estímulo é que vai determinar também a intensidade da contração, ok? Então, eu entendi como que é a comunicação, como que é a sinapse neuromuscular. Então, o neurônio motor ele vai estimular esse sarcolema, a membrana da fibra muscular. Se vocês lembrarem lá da histologia, a fibra muscular esquelética, ela apresenta em seu interior os chamados túbulos transversos, ou túbulos T, que nada mais são do que invaginações do sarcolema, da membrana da célula, para o interior de toda a fibra muscular. Então, uma vez esse sarcolema estimulado, esse potencial de ação, essa excitação da membrana, ele vai percorrer toda a fibra muscular por esses túbulos transversos. E vejam que muito próximos do túbulo transverso estão os retículos sarcoplasmáticos. Os retículos sarcoplasmáticos, eles armazenam cálcio. Então, esse potencial de ação, quando chega aqui no interior da fibra, eles estimulam a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma da fibra muscular, para o citoplasma da fibra muscular. E esse cálcio liberado vai ser fundamental para que aconteça a contração. Então, vejam aqui, eu tenho um neurônio motor fazendo sinapse com a fibra muscular. Lembram que quando o potencial de ação chega aqui no terminal axônico do neurônio motor, ele vai estimular a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem ou voltagem dependente. Esse cálcio vai entrar no terminal axônico, vai estimular a fusão das vesículas contendo acetilcolina, sempre o neurotransmissor será acetilcolina. A acetilcolina vai ser liberada aqui na fenda sináptica, que vai se ligar a receptores específicos na membrana da célula muscular esquelética, que são chamados receptores nicotínicos. Esses receptores, quando ligados à acetilcolina, abrem canais de sódio na membrana. Sódio vai entrar na membrana da célula e vai despolarizar essa membrana. Essa despolarização, esse potencial de ação, segue ao longo de toda a fibra muscular e adentra aqui pelos túbulos transversos. Quando esse potencial de ação adentra os túbulos transversos, como os túbulos transversos estão intimamente associados aos retículos sarcoplasmáticos, esse potencial de ação agora vai abrir canais de cálcio voltagem dependentes presentes nesse retículo. Quando esses canais se abrem, cálcio é liberado no citoplasma da célula. E cálcio vai embebedar todo esse citoplasma, o sarcoplasma da fibra muscular. Cálcio liberado no sarcoplasma, ele vai estimular as proteínas que estão aqui presentes, como a actina e a miosina, a deslizarem e assim acontecer a contração. Então, vejam aqui que eu tenho uma representação da fibra muscular. Então, eu tenho aqui o sarcoplasma da célula, o citoplasma, o retículo sarcoplasmático próximo a um túbulo transverso, que nada mais é do que a invaginação do sarcolema. Uma vez despolarizada a membrana da célula, né, o sarcolema, essa despolarização vai alcançar o túbulo transverso. Túbulo transverso despolarizado, ele vai estimular a abertura de cálcio voltagem dependentes presentes no retículo sarcoplasmático. Lembram que o retículo sarcoplasmático armazena cálcio. Quando esses canais de cálcio se abrem, estimulados por esse potencial de ação, cálcio vai sair para o citoplasma da célula, para o sarcoplasma da fibra muscular. Cálcio no sarcoplasma estimula a contração
muscular, ok? Aconteceu a contração, esse cálcio vai ser bombeado todo de volta para o retículo sarcoplasmático por uma bomba aqui que faz transporte ativo. Cálcio não pode ficar livre no sarcoplasma, porque senão também eu vou ter uma contração muscular excessiva, ok? Então, a despolarização chega à junção entre os túbulos e o retículo sarcoplasmático, como mostrado aqui na imagem, com liberação de cálcio armazenados pelos retículos sarcoplasmáticos. Então, essa despolarização do túbulo transverso estimula a abertura desses canais de cálcio. Em repouso, os íons cálcio são bombeados para fora do sarcoplasma e armazenados no retículo sarcoplasmático. Lembrar que concentração de cálcio muito baixa no sarcoplasma não inicia a contração, então é importante que, acontecer a contração, esse cálcio seja bombeado de volta para inibir o processo contrátil da fibra muscular. Ok, então como que esse cálcio que sai do retículo sarcoplasmático e alcança o sarcoplasma da célula, onde estão as proteínas contráteis, vão fazer com que haja a contração muscular, o encurtamento desse sarcômero? Bom, só relembrando, existem proteínas contráteis no sarcoplasma da célula muscular. Essas proteínas contráteis, vocês devem lembrar da miosina, da actina, que está ligada ao disco Z, da fibra muscular. Além da miosina e da actina, existem outras duas proteínas importantes no músculo esquelético, na fibra muscular esquelética: a tropomiosina e a troponina. A miosina tem essa cadeia leve e essa cabeça. A cabeça da miosina, ela tem forte atração pela actina. Existem sítios aqui na actina, ó, esses sítios, que são sítios de ligação para a miosina. Quando esses sítios estão livres, a miosina rapidamente se liga à actina, tracionando a actina para o centro do sarcômero, acontecendo contração. Só que, quando a fibra muscular está em repouso, está relaxada, o cálcio está todo armazenado lá no retículo sarcoplasmático. Quando não tem cálcio no sarcoplasma, a tropomiosina, ela cobre os sítios de ligação da actina para a miosina, impedindo a ligação da cabeça da miosina com esse sítio da actina, não acontecendo contração. Quando acontece a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático no sarcoplasma, o cálcio se liga aqui à troponina. Vejam que a troponina é uma proteína que tem 3 subunidades, e o cálcio vai se ligar a essa subunidade C. Quando o cálcio se liga à troponina, a troponina, que é uma proteína, muda a sua estrutura, muda a sua conformação. Quando ela muda a sua estrutura, ela puxa consigo a tropomiosina, que está ligada a ela. Quando ela puxa e muda também a localização da tropomiosina, a tropomiosina libera aqui o sítio de ligação da actina para a miosina. Sítio de ligação liberado, lembra que a miosina tem forte atração por esse sítio, ela vai se ligar e com hidrólise de um ATP em ADP mais PI, essa cadeia leve ela relaxa e acontece então o tracionamento do filamento fino de actina para o centro do sarcômero, acontecendo a contração muscular. Quando termina a contração, o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Não tendo cálcio mais no sarcoplasma, eu tenho, então, a troponina voltando à sua conformação anterior e a tropomiosina vai cobrir novamente o sítio da actina e o músculo relaxa. Então, vejam aqui, nesse GIF que eu tenho em azul
a tropomiosina, aqui em lilás, a troponina, marrom, a actina, filamento fino de actina, e aqui eu tenho a cadeia leve e a cabeça da miosina em vermelho, ok? Vejam que essa bolinha amarelinha é o cálcio. Então, quando o cálcio se liga à troponina muda a conformação, puxa consigo a tropomiosina, liberando o sítio da actina para a miosina. A miosina, por sua vez, com gasto de uma molécula de ATP, traciona a actina para o centro do sarcômero, acontecendo contração muscular. Então, contando toda a historinha, lembrem que o neurônio motor somático, ele vai fazer sinapse com a fibra muscular esquelética. O potencial de ação que chega aqui no neurônio motor vai estimular a abertura de canais de cálcio presentes aqui no terminal axônico. Esse cálcio vai entrar no terminal, vai estimular a fusão de vesículas contendo neurotransmissores na fenda sináptica. Sempre, o neurotransmissor liberado na fenda sináptica de uma junção neuromuscular esquelética é a acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar a receptores específicos aqui na membrana da fibra muscular, que são os receptores nicotínicos. Esses receptores abrem canais de sódio na membrana da fibra muscular. Sódio vai despolarizar essa membrana, né, o sarcolema da célula. Quando ele despolariza, essa despolarização, esse potencial de ação vai seguir ao longo da fibra, alcançando os túbulos transversos. Túbulos transversos despolarizados estimulam a abertura de canais de cálcio presentes no retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio. Quando esses canais se abrem, cálcio sai para o citoplasma da célula, para o sarcoplasma. Esse cálcio vai se ligar à troponina, presente aqui, não está ilustrado, mas ela vai se ligar à troponina. Troponina, ela vai mudar a conformação, puxar a tropomiosina, vai liberar o sítio de ligação da actina para a miosina se liga, puxa a actina para o centro do sarcômero, acontecendo contração muscular. Após a contração, o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático ou para o meio extracelular. Sem cálcio no sarcoplasma, o músculo relaxa. É importante falar que sempre que o neurotransmissor é liberado numa fenda sináptica, ele exerce um efeito transitório, um efeito muito rápido, e logo em seguida ele é eliminado dessa fenda sináptica, ok? No caso da acetilcolina, existe uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela degrada a acetilcolina em colina mais ácido acético. A colina é reciclada de volta para o terminal axônico para a produção de novas acetilcolinas. É importante falar isso por quê? Porque se não existisse essa enzima que retirasse a acetilcolina na fenda sináptica, eu teria um efeito constante desse neurotransmissor. E esse efeito constante faria com que eu tivesse uma contração muscular excessiva, o que não é compatível com a vida. Então, o estímulo ele chega no neurônio motor, estimula esse neurônio a liberar o neurotransmissor, que é a acetilcolina, ela vai exercer um efeito rápido ali na membrana da fibra muscular e logo ela é eliminada da fenda. Para que eu tenha nova contração muscular, é necessário outro estímulo, novo estímulo do neurônio motor. Dessa forma, as contrações musculares elas são controladas e acontece de forma a manter as condições de homeostasia no organismo animal. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai entender as principais diferenças da contração do músculo
esquelético em relação à contração do músculo liso. E aí depois a gente finaliza essa parte neuromuscular com o arco reflexo, ok?